Olá, muito boa noite para você ligado aqui na Record News. O Link Espírito Santo desta terça-feira, 31 de outubro, está começando. Bom, começa nesse final de semana o Enem. O Exame Nacional do Ensino Médio é a principal porta de entrada para várias faculdades federais e particulares do país. Esse é o assunto da nossa entrevista do Link de hoje e para dar dicas para os estudantes, eu recebo aqui no estúdio o Júnior Conte, diretor pedagógico do COF Lusíadas. Mas antes, veja os outros destaques do Link de hoje. Italiano é preso na Serra, acusado de fazer parte de rede internacional de pedofilia. Tribunal Regional Eleitoral identifica mais de 200 títulos com irregularidades no estado. Dupla é presa depois de assaltar apartamento de um juiz em Vila Velha. E em Colatina, a prefeitura lança plano de demissão para aposentados que ainda estão na ativa. Agora, no Link Espírito Santo. Muito obrigada pela sua companhia nesta terça-feira. Bom, a partir de amanhã, o motorista que estourar 20 pontos na carteira de habilitação vai ter o documento suspenso por 6 meses. Antes, a punição mínima era de 1 mês. Esse é o tema da nossa enquete de hoje e nós queremos aí a sua opinião. Você concorda com a suspensão da carteira por 6 meses para quem atingir 20 pontos? Quem conta pra gente como é que você participa aqui do nosso link é a Emanuela Teixeira, repórter do Portal RC, minha companheira aqui de todos os dias. Oi, Manu, ótima noite para você. Ótima noite, Adriana. E para votar na nossa enquete é só acessar lá o portal rcim.com.br. Você manda lá, além de dar o seu voto, também você manda as suas dúvidas aí, as suas perguntas também para o entrevistado que vai estar aqui falando Isso sobre aí, hoje o Enem a gente fala também. de Enem na nossa entrevista. Se você tem qualquer dúvida, manda pra gente. Isso aí, pode mandar pelas nossas redes sociais usando a hashtag LinkES e também pelo WhatsApp, pelo número 992525007. Tá certo, Manu. Daqui a pouco a gente volta com a primeira parcial da nossa enquete. Agora a gente vai para as notícias do dia. 2 jovens de São Paulo foram presos por roubar o apartamento de um juiz em Vila Velha. Um deles conseguiu se passar por sobrinho do magistrado para ter acesso ao condomínio. Luan Matheus Souza Marques, de 18, e Robson Radamés da Silva, de 20 anos, foram presos em flagrante. Os dois conseguiram entrar neste prédio, no apartamento de um juiz em Vila Velha, região metropolitana do Espírito Santo. Um dos bandidos falou que era sobrinho do juiz. O Luan se identificou como sobrinho da vítima, o porteiro abriu e deixou ele entrar. Quando ele chegou no apartamento, que ele conseguiu arrombar o apartamento, ele ligou para o comparsa, que foi até a portaria e o porteiro novamente liberou a entrada dele. Só que o porteiro desconfiou da ação dos dois, ligou para a vítima, que informou que não tinha nenhum sobrinho com esse nome. O porteiro entrou em contato com a polícia, foi até o apartamento para verificar se os dois estavam lá, foi rendido pelos dois, recebeu um golpe de mata-leão, inclusive desmaiou, mas no momento da fuga, os dois foram abordados por uma viatura da polícia. Foram presos com toda a mercadoria subtraída e mais de R$11 mil em espécie. Os dois vieram de São Paulo e falaram em depoimento que estavam a passeio no estado. Um outro integrante do grupo conseguiu fugir. A polícia acredita que o grupo pode estar envolvido em outros casos de furtos que aconteceram em apartamentos de luxo no Espírito Santo. O primeiro aconteceu em junho, levaram cerca de R$150 mil em dinheiro. O outro aconteceu na casa de uma juíza, foi levado cerca de R$120 mil em joias. De acordo com o delegado Fabiano Rosa, da Delegacia Patrimonial do Espírito Santo, a quadrilha pode ser ainda maior. Logo que eles foram presos, um escritório de advocacia do estado de São Paulo já contratou um advogado aqui no Espírito Santo. Então você percebe que a quadrilha tem recurso para poder contratar vários advogados. O delegado deixou um alerta para mais cuidados na hora de liberar a entrada de pessoas em prédios e condomínios. Você percebe uma falha grave do porteiro. Muito grave, porque independente da pessoa chegar e falar que é sobrinho do morador, você tem que telefonar para o morador para ele autorizar a entrada. Isso tem que ser padrão em qualquer condomínio, porque você corre o risco de acontecer o que aconteceu. Bom, a polícia procura por uma menina de 12 anos que desapareceu em Viana. Tainá Prado foi vista pela última vez entrando em um carro. Nós vamos agora à nossa redação com o Sérgio Rangel, que tem mais informações sobre esse caso pra gente. Oi, Sérgio, boa noite para você. Oi, Adriana, boa noite para você também. O vídeo divulgado pela polícia mostra o momento em que o veículo se aproxima da menina Tainá Andressa Jesus, de 12 anos.
Ela parece conversar com o motorista até que é convencida a entrar no carro, um Volkswagen Gol de cor prata. A cena foi registrada por câmeras de segurança no bairro Universal, em Viana, no dia 17 deste mês. Depois de entrar no veículo, Tainá não retornou mais para casa e nunca mais foi vista pelos familiares. A família está desesperada, pedindo ajuda de quem tiver informações sobre o paradeiro da adolescente. A polícia também pede para quem tiver qualquer pista sobre o caso que faça uma denúncia anônima para o número 181. Adriana, agora um outro caso que chamou a atenção nessa semana foi a morte de centenas de peixes no Rio Castelo, no sul do estado. O caso aconteceu ontem e nesta terça-feira a empresa Uniaves assumiu a culpa pelo desastre ambiental. Em nota, a empresa disse que assim que detectou uma falha no sistema de tratamento de efluentes, acionou o Instituto Estadual do Meio Ambiente, o IEMA, e solicitou a visita dos técnicos do órgão. Ainda segundo a Uniaves, a investigação apontou vazamento de cloreto férreo devido ao rompimento de uma das tubulações do sistema. A empresa pediu desculpas por causa do desastre ambiental, mas o IEMA determinou a limpeza imediata da área afetada e deu 15 dias para a empresa explicar o que aconteceu no Rio Castelo, no sul do estado. Adriana, mais um caso aí envolvendo poluição, desastres ambientais nos nossos rios aqui do estado. Voltamos com você. Obrigada, Sérgio. Bom, só lembrando que no domingo agora a tragédia com a barragem da Samarco, a lama da Samarco que chegou aqui ao estado, completa aí 2 anos. O italiano que vive há 14 anos no Brasil foi preso hoje na Serra, aqui na região metropolitana, acusado de fazer parte de uma rede internacional de pedofilia. Na casa do empresário Luciano Gazeira, de 53 anos, foram encontrados 10 HDs, 2 computadores, pendrives e notebooks com material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. Durante as investigações, a polícia identificou que o italiano, que vive há 14 anos no Brasil, trocava, armazenava e disponibilizava o material pela internet com criminosos do Brasil e de outros países. Tinha uma espécie de escritório em sua residência e ali então ele instalou 2 computadores e uma rede e a partir dessa rede então ele compartilhava esses arquivos. Ele é estrangeiro, é um cidadão de origem italiana, então ele tinha facilidade na linguagem, conseguia manter contato com outras pessoas ao redor do mundo e a partir daí então ele disponibilizava e sobretudo trocava, fazia uma espécie de escambo com esses arquivos aí. Ao ser apresentado à imprensa, ele ficou calado. A polícia, Luciano, confessou que armazenava o conteúdo sexual envolvendo crianças e adolescentes há pelo menos 3 anos. Mas a polícia acredita que ele cometia esses crimes há muito mais tempo. Nós acreditamos que pela quantidade de elementos que foram coligidos aos autos e foram colhidos, pela quantidade de vídeos e imagens, que ele já tenha praticado essa conduta há um período de tempo maior do que 3 anos. Se condenado, Luciano pode pegar até 10 anos de prisão. Ele vai responder agora por 2 crimes, pelo crime de armazenar e pelo crime de trocar e compartilhar pornografia infantil, fotos ou vídeos de cunho pornográfico envolvendo crianças e adolescentes e vai aguardar preso agora o indiciamento e a denúncia, sobretudo, e certamente a condenação. A seguir, uma entrevista com Júnior Conte sobre o Enem. Se você vai fazer as provas no final de semana, fique ligado aí que temos dicas importantes, hein? Agora são 6 horas e 7 minutos, Link Espírito Santo, sempre ligado em você. Nós estamos de volta com o link ao vivo para todo o estado e a partir de amanhã, o motorista que estourar 20 pontos na carteira de habilitação vai ter o documento suspenso por até 6 meses. Antes, a punição mínima era de 1 mês. Esse é o tema da nossa enquete de hoje. Nós perguntamos se você concorda com a suspensão da carteira por 6 meses para quem atingir aí os 20 pontos. Vamos ver com a Manu aqui como é que estão os nossos números até agora. E aí, Manu, nossa parcial? Pois é, até agora 66% concordam com a suspensão da carteira aí por 6 meses. E o Brás de Novo Horizonte diz que concorda com a suspensão, com a medida. E ele diz que só assim para punir esses motoristas infratores. No Brasil, a maioria dos motoristas não são punidos de forma correta, os motoristas infratores,
moradores, né? E qualquer medida que for tomada para punir esses motoristas é válida para diminuir um pouco a violência no trânsito. Tá certo. Braz, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no link. O Braz que sempre participa com a gente, né, Manu? Se você ainda não votou na nossa enquete, aproveita para votar, que no próximo bloco a gente dá o resultado. Começa neste final de semana o Enem. O Exame Nacional do Ensino Médio é aí a principal porta de entrada para várias faculdades federais e particulares do país. Esse é o assunto da nossa entrevista agora do link. Eu converso com Júnior Conte, diretor pedagógico do Coque Lusíadas. Júnior, muito boa noite, seja muito bem-vindo ao link. Muito obrigado a você, Adriana, pelo convite. Um prazer enorme estar aqui. Prazer é nosso em te receber. Obrigado. Júnior, quais são as principais pegadinhas do Enem? Então, Adriana, hoje a prova do Enem ela é uma prova extremamente interpretativa. O maior desafio, a maior pegadinha da prova, de fato, é o aluno compreender o comando das questões. Independente da área de conhecimento, seja matemática, linguagem, ciência da natureza ou ciências humanas, o maior desafio hoje é que o aluno consiga, de fato, compreender o que o comando da questão quer. Então, a maior pegadinha é o aluno conseguir entender. Porque, como falávamos aqui anteriormente, a dificuldade é que o aluno consiga compreender. Hoje os alunos vêm com uma dificuldade desde do Fundamental 1, do Fundamental 2, de não mais ler como nós líamos antigamente. É porque, na verdade, a internet veio para facilitar a nossa vida, o nosso dia a dia, mas a internet também tem um outro lado, ela traz tudo mastigado para a gente, né? Hoje você percebe, como eu falava para você aqui, as famílias vão no restaurante hoje, o diálogo, o discurso acabou. Então, quando nós voltamos no ICQ, no MSN, aonde a facilitação do discurso começou ali, até mesmo no teclar, no escrever, então o próprio aluno começa, na verdade, a regredir nesse processo de compreensão textual. Então, hoje, a grande dica que a gente pode dar aqui para a compreensão e para não cair numa pegadinha é prestar muita atenção no que o comando da questão está falando. Quer dizer, tem um verbo ali que é o verbo-chave. É o verbo, é uma palavra, é um vocabulário, são palavras específicas que o aluno tem que entender o contexto. Por isso que é uma prova interdisciplinar, multidisciplinar, porque ela pega conceitos múltiplos ali e o aluno, quando tem uma concepção dessa contextualização, ele tem uma compreensão melhor e logo não vai cair em nenhuma pegadinha que o texto pode trazer. Sempre existe uma grande expectativa aí sobre o tema da redação. Você tem algum palpite para esse ano? Então, Adriana, na verdade, foi trocado o consórcio, a banca que fazia foi trocada nesse ano, né, na verdade, e a gente acredita que hoje, normalmente, seguindo uma linha de raciocínio da prova do Enem, é uma prova muito reflexiva. Então, normalmente, a gente pode voltar a alguns temas que foram muito abordados no primeiro semestre. Então, você pega aí, por exemplo, a questão do bullying, a questão da família, da estrutura familiar hoje, essa nova formação familiar. Então, eu iria por esse caminho. Eu acredito que pode vir alguma coisa... Identidade de gênero. Eu acredito que pode vir algo relacionado à questão familiar. Hoje seria o meu grande palpite, na minha opinião. Bom, o Enem, uma das novidades do Enem desse ano é que ele foi dividido em 2 finais de semana. As primeiras provas acontecem nesse domingo. Isso. E no próximo domingo, no outro domingo, no dia 12, tem o restante das provas. Você acha que isso facilita para o aluno vai mais descansado? Antes era muito pesado o exame? Sem dúvida, Adriana. Hoje, quando você fraciona essa prova, porque você imagina, o aluno hoje ele faz 180 questões. Então, quer dizer, quando você para pensar 90 questões num dia e 90 no outro, você tem que, por exemplo, a prova de domingo agora é a prova de linguagens e ciências humanas. Então, você pensa bem, você vai ter 45 questões de uma área, 45 de outra. Até o ano passado eram 2 dias consecutivos. Então, o aluno saía exausto de uma prova, no outro dia... No domingo estava esgotado. Então, o rendimento acabava sendo muito, muito, assim, longe daquilo que ele poderia render. Hoje, com essa distância, nós temos hoje uma preparação, por exemplo, nessa semana, específica para as provas de domingo e na semana que vem específica para as provas de matemática e ciência da natureza. Então, isso facilitou muito para o aluno, ficou muito melhor. Bom, como você disse, essa semana é de preparação, né? A gente tem um feriado aí na quinta-feira, dá para aproveitar o dia inteiro para estudar, mas resolve começar a estudar agora ou não? Não dá. Hoje, nós temos que entender que a prova do Enem é um processo.
O aluno, ele não adianta ele querer fazer tudo agora. É igual como se você estivesse na faculdade. Não adianta você querer estudar só no final do ano, é um ano inteiro, não dá, é um né? processo. Então, por exemplo, eu acho que esses últimos dias, os dias que antecedem, então, primeiro, o aluno tem que estar descansado para fazer a prova. Não adianta ele querer rodar à noite, virar à noite estudando, não adianta. Agora é o momento para, de fato, manter o sono em dia, manter as matérias que vão cair no próximo domingo em dia, exercitar redações. Então, pegar temas que já foram propostos e realizar redações, realizar exercícios, executar exercícios, eu acho que é uma forma tranquila de chegar para a prova do Enem. Agora, estudar agora não adianta não. Não resolve. Não resolve. É um momento de muito estresse, é um momento de muito nervosismo para o estudante, né? Cheio de expectativa, Sim. Principalmente para quem é mais jovem, quem está aí na faixa dos 17 anos. E muitas vezes a pressão dos pais acaba atrapalhando. Como é que o pai pode, nesse momento, ser amigo, ser parceiro do filho? Que eu acho que é isso que deve ser nesse momento, né? Adriana, a gente falou agora há pouco dessa questão da família, da estrutura familiar. Os pais hoje, os responsáveis pelo aluno hoje, eles têm que entender que o aluno precisa deles. É um momento de, como você falou, um aluno que tem 16, 17, 18 anos, está em formação, ele tem que decidir uma profissão com essa idade, é muito complexo. Então, eu acho que os pais responsáveis têm que aproveitar esse momento para estar perto do aluno, para passar segurança para eles, passar tranquilidade, sair com o filho, ir almoçar fora, conversar com o filho sobre quais são os anseios, quais são as expectativas que ele tem e, principalmente, valorizar o que ele fez. Não agora ficar cobrando o que ele não fez, mas valorizar o que ele fez. Eu acho que a partir daí é um primeiro passo para que o aluno chegue tranquilo, porque quando você sai de casa com a valorização e com a segurança da sua família, a prova fica muito mais tranquila. Júnior, a gente sabe que tem pessoas, né, que apostam aí 2, 3, 4 anos no Enem. Por exemplo, os candidatos à medicina, né? Tem muita gente que fica aí 4 anos tentando. E aí a gente vê uma situação lamentável, né, de fraude, pessoas comprando a prova do Enem. É lamentável, né? É uma pena, porque hoje ficou algo mercadológico, né? As pessoas deixaram... Eu sou de uma geração que nós só temos a UFES aqui no Espírito Santo, como Universidade Federal, e aonde você passava por todo um processo, você criava desde, como eu falei, desde pequeno a expectativa de entrar na universidade. Então hoje não. Hoje o pai compra porque, de repente, hoje o pai já conseguiu uma condição de dar aquele sempre o jeitinho brasileiro de passar o aluno de um ano, troca de escola porque uma escola é mais difícil, e aí o aluno, o filho tem aquela ilusão, o sonho, melhor dizendo, de ser médico, não, mas ele não faz por onde conseguir a vaga. E às vezes é importante deixar se frustrar. Nós temos que entender pedagogicamente, tem o Issam Etiba, no livro dele, fala quem ama educa. E o educar é falar não. O educar é você, na verdade, mostrar para o seu filho como atingir o objetivo. É criar nele a perspectiva e mostrar o caminho para que ele possa alcançar o objetivo dele. Então, assim, nós temos que falar não, nós temos que, de fato, apoiar, mas também falar não. Impor os limites é muito importante. Agora, só para finalizar rapidinho, quem vai fazer a prova no domingo, qual é a dica? Chegar cedo, levar caneta que cor, levar chocolate? Mais importante, primeiro lugar, é você conhecer o lugar onde você vai fazer a prova. Chegar cedo, dormir bem, levar caneta reserva. Você não pode conferir o documento. Não dá para você... É inadmissível nós vemos... A gente acompanha a reportagem, por exemplo, aluno chegando atrasado. Não tem jeito. Dorme cedo do sábado para domingo, prepara o seu kit água, o seu kit chocolate, o seu kit caneta, lápis, e chega cedo. Conhece, vai no sábado antes no local, vê o trajeto, vê possibilidades para chegar. Eu acho que a dica é por aí. E no mais, boa sorte para todo mundo. Isso aí. Tá bom? Boa prova para todo mundo aí. Boa prova para todo mundo. Júnior, muito obrigado pela sua presença aqui no Link. Estou sempre à disposição. Obrigada, obrigado, um abraço. Bom, a seguir, o Tribunal Regional Eleitoral identifica mais de 200 títulos com irregularidades aqui no estado.
Estamos de volta com o link e agora nós vamos ao resultado da nossa enquete. Nós perguntamos hoje se você concorda com a suspensão da carteira de motorista por 6 meses para quem atingir aí os 20 pontos. Vamos ver aqui com a Manu como é que ficaram os números. E aí, Manu? Pois é, 70% concordam com a suspensão da carteira por 6 meses e o Brian da Silva, que mandou para a gente aqui a participação dele, lá da Serra, ele disse que concorda, que votou na nossa enquete e comenta que só assim os motoristas vão obedecer às regras de trânsito. Só lembrando, gente, que essa regra já passa a valer a partir de amanhã, não é isso? Bom, atualmente 5 cidades capixabas passam pela biometria. Outras 33 já concluíram o cadastramento dos eleitores. E o TRE identificou centenas de títulos com irregularidades. No Espírito Santo foram identificados 243 títulos de eleitor com irregularidades. A informação é do Tribunal Superior Eleitoral, que repassou os casos ao TRE para que o órgão envie cada caso à Justiça Eleitoral. Essa identificação ela nos dá indícios, né, de que tem algum problema ali. E esses indícios são analisados individualmente pelo juiz eleitoral. Quando esses indícios, essa análise do juiz, ela aponta que esses indícios realmente são de fraude, o juiz encaminha para a Polícia Federal, que continua a apuração, né, porque se trata de um crime realmente muito grave. O combate a esse tipo de fraude é possível graças ao cadastramento biométrico. O método permite identificar o eleitor por meio da digital e tem o objetivo de tornar as eleições mais seguras. Nós já temos um processo muito seguro, mas essa parte do cadastramento do eleitor precisava ser aprimorada. Então a biometria serve para impedir que uma pessoa tente tirar mais de um título eleitoral, né, com documentos falsos, por exemplo, e também para garantir que no dia da eleição ninguém vote por outro. A Justiça Eleitoral estima que até 2020 todos os eleitores do país já tenham realizado o cadastramento biométrico. A cada ciclo eleitoral, um grupo de cidades é escolhido para realizar a biometria. Para o ano que vem, além dos 33 municípios que já fizeram o cadastramento biométrico, outros 5 estão fazendo a identificação. Os eleitores de Presidente Kennedy, Ibatiba, São José do Calçado, Anchieta e Vila Velha devem procurar os locais para realizar o cadastramento. Em Vila Velha, os eleitores têm até o dia 19 de janeiro do ano que vem para fazer a biometria. E quem não fizer pode ter o título cancelado. Essa revisão biométrica que nós estamos fazendo no eleitorado de várias cidades, ela serve exatamente para que o eleitor possa votar na próxima eleição, porque quem não comparecer agora vai ter o seu título de eleitor cancelado e além de todas as consequências que isso traz, né? Ela vai ter dificuldades com o CPF, conseguir empréstimo em bancos públicos, fazer concurso público, tirar passaporte, ou seja, traz uma série de transtornos para a vida do cidadão. Então a pessoa tem que comparecer à convocação da Justiça Eleitoral para revisar o seu título de eleitor. Em Anchieta, Ibatiba e Presidente Kennedy, o cadastramento deve ser feito nos cartórios eleitorais. No município de São José do Calçado, o atendimento é realizado no posto eleitoral. E em Vila Velha, o procedimento está sendo feito num posto que fica na praça de alimentação do Shopping Boulevard. Bom, agora outras notícias desta terça-feira pela internet, notícias que são destaque lá no nosso portal RSim. Manu, o que você trouxe pra gente hoje? Hoje a gente destaca, Adriana, que a Secretaria Estadual de Saúde abriu inscrições para o processo seletivo aí para vários cargos com salários de até R$ 9.200. As inscrições vão ser realizadas exclusivamente pelo site seleção.es.gov.br e terão caráter classificatório. Lá no portal RSim tem todas as informações aí, como você pode se inscrever, quais as vagas disponibilizadas, os cargos e como fazer a inscrição. E outra notícia também que a gente traz é que a chuva que está agora aqui na Grande Vitória, que a gente está ouvindo consegue ouvir aqui do estúdio, a chuva forte, muito forte agora, chove muito forte aqui na capital agora. Atingiu também a cidade de Cachoeira e de Itapemirim agora à tarde. A gente tem as imagens aí. E a chuva pegou todo mundo de surpresa, começou no início da tarde, várias ruas do centro da cidade ficaram alagadas aí. E a previsão do Incapé é que essa chuva continue até o sábado, aqui na Grande Vitória e na região sul também. E mais informações lá no portal RSim. Mantendo aquela tradição, né, Manu, que a gente fala, né, que o brasileiro fala que todo finado chove. Chove, é. Mantendo aí essa tradição. Então, todas as notícias lá no nosso portal RSim. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta a gente faz um giro aí pelo estado com outras notícias desta terça-feira. Agora são 6 horas e 27 minutos, Link Espírito Santo, sempre ligado em você.
Nós estamos de volta com o link, agora a gente faz o nosso giro pelo estado com outras notícias desta terça-feira. Olá, boa noite a você que assiste o Link Espírito Santo. Anchieta participa do circuito Virada Cultural. Veja na reportagem de Samuel de Fraga. O Centro Cultural de Anchieta ficou lotado. Principais lideranças da região marcaram presença no evento para debater e mostrar a importância da cultura da região. A virada turística é uma iniciativa da Secretaria de Turismo para a gente poder fazer com que o turismo seja debatido, né, em todo o nosso estado, trazendo diversas atividades, diversas ações da Secretaria, debatendo com os interlocutores locais, regionais, todo esse assunto, né, o turismo e a importância que ele tem econômica, a importância que ele tem social. O que nós estamos trazendo para ser discutido aqui são alguns indicadores da atividade do turismo na região. Informações tanto da oferta, o que a região tem e o perfil do turista que nos visita. Porque a gente entende que a atividade do turismo, dentro de um processo econômico, a gente precisa de discutir o mercado, que é composto exatamente dessas duas partes, da oferta e da demanda. A virada turística capixaba tem o objetivo de movimentar a cadeia turística do Espírito Santo, viabilizando para o turista a delimitação dos municípios. Isso facilita o processo de desenvolvimento. No sul do estado, 8 municípios estão dentro dessa política de regionalização do turismo. Essa é uma política federal que determina a organização dos municípios em região, porque isso facilita o processo de desenvolvimento da atividade do turismo, já que o turista, ele não entende a região, os municípios enquanto fronteira. Quando ele visita um local, ele quer visitar tudo que está próximo daquele local. Por isso que hoje se trabalha um processo de desenvolvimento das regiões turísticas. Além de discutir o turismo na região, foi apresentada no evento uma nova metodologia de pesquisa turística, utilizando a telefonia móvel. A gente vai utilizar o sinal dos telefones celulares, quando captados pela rede da empresa contratada, elas vão ser registradas e vão ser anonimizadas, né, que é um procedimento técnico para tirar qualquer capacidade da gente identificar a pessoa. Então tem sigilo absoluto, a gente não consegue detectar quem são as pessoas, mas a gente consegue contabilizar o número de pessoas que passaram pelo estado, passaram pelos municípios, e com esses dados a gente consegue determinar qual é o perfil, classe social, faixa etária, uma série de outros dados que a empresa nos passa e a gente analisa para trabalhar as políticas públicas de turismo. Ao todo foram 360 horas de eventos voltados ao turismo capixaba em todo o Espírito Santo, com diversas ações e atividades acontecendo simultaneamente, mostrando a potencialidade turística de cada região. Em Anchieta, as atividades ficaram por conta do jongo mirim da comunidade de São Mateus. A criançada mostrou, com tambores e dança, a cultura antiga da comunidade e o balé, uma das principais atividades do município através de um projeto. O município de Anchieta respira cultura, né? E quando a gente tem essa oportunidade de mostrar para as pessoas o que é a dança afrodescendente, enriquece não só a gente, como quem está próximo, porque passa a conhecer uma cultura que já vem há muitos anos e que é uma cultura tão importante para o nosso município. Esse evento é um evento que valoriza muito o nome, a marca Anchieta, município de Anchieta, terra de São José de Anchieta. A gente expõe aqui todos os nossos serviços, os nossos equipamentos culturais e turísticos para o estado do Espírito Santo ficar sabendo, ficar conhecendo através desse programa aí do governo do estado, que é a virada turística. Daqui do Litoral Sul, o link vai para Colatina, no noroeste do estado. Olá, boa noite para você que nos acompanha no Link Espírito Santo. A administração municipal aqui de Colatina sancionou uma lei que institui plano de adesão à demissão incentivada para empregados e servidores municipais. Podem aderir quem estiver vinculado ao Poder Executivo, Legislativo ou autarquia, já aposentados ou que vierem a se aposentar. O período para aderir ao plano já está em vigor e vai até o dia 23 de novembro. O servidor público do Poder Executivo, Legislativo ou de autarquias do município de Colatina, já aposentado e que continua na ativa, poderá optar pelo plano de demissão incentivada. É incentivar
o aposentado hoje a pedir demissão, porque grande parte se aposentou e continua recebendo, continua trabalhando, ou seja, eles recebem a aposentadoria e recebem o salário. Pode aderir realmente todos aqueles que já estão aposentados ou que vão aposentar agora. É um plano de demissão incentivada específico para aposentados. De acordo com a lei que institui o plano, além de todos os valores assegurados pela lei trabalhista, quem aderir também terá direito a uma indenização de 50% do valor do salário base do mês de afastamento por cada ano completo de trabalho. Por exemplo, se o salário do servidor for R$ 2.000 e ele trabalhou por 10 anos, receberá 50% do salário, R$ 1.000, vezes os anos de trabalho, total de R$ 10.000. Já para o servidor não sujeito ao FGTS, vinculado ao regime estatutário, a indenização adicional será equivalente a 1 mês do salário base por cada ano de serviço prestado. Voltando ao exemplo, com o salário de R$ 2.000 em 10 anos de trabalho, o valor da indenização para o servidor que aderir a este plano será de R$ 2.000 vezes 10, total de R$ 20.000. De acordo com o prefeito, a medida busca renovar o quadro de servidores municipais. O resultado que nós esperamos realmente é substituir aquela mão de obra que hoje já não corresponde ao cargo, entendeu? Por novas pessoas, por pessoas que estejam. Eu volto mais uma vez ao exemplo aí da servente, que muitas já não aguentam pegar panelas para fazer merenda. E nós temos que colocar pessoas que consigam fazer esse trabalho, principalmente na obra, né? As pessoas que trabalham em serviço braçal, né? O braçal da obra, da Secretaria de Obra, nós temos pessoas aí com quase 80 anos e que não pediram aposentadoria. Os interessados devem procurar a Prefeitura para aderir ao plano até o dia 23 de novembro. São muitos que têm esse direito, nós reconhecemos, o município tem as suas limitações financeiras, então nós colocamos por critérios, caso haja muita adesão e o município, nós vamos gastar em torno de 100 mil mês. Dentro desses 100 mil mês, nós vamos dar preferência àqueles que já estão mais, assim, com a idade avançada e com mais tempo de contribuição. Confirmando, o prazo para adesão é até o dia 23 de novembro. Lembrando que os valores citados na reportagem foram utilizados somente como exemplo e que cada servidor terá o seu cálculo individual, que depende da apuração do setor de recursos humanos. São essas as informações de Colatina. Vamos agora para o município de Linhares. Radares instalados em 3 pontos da BR-101 no perímetro urbano de Linhares foram retirados pela empresa dona dos equipamentos. Pedestres temem que os condutores voltem a abusar da velocidade no local e os acidentes com morte mais uma vez se tornem frequentes. Junto com a sinalização vertical e os semáforos instalados nos principais cruzamentos de Linhares, os radares fixos ajudavam a inibir o ímpeto dos motoristas em ultrapassar a velocidade máxima, que é de 60 km por hora. Eles eram poucos, colocados em apenas 3 pontos dos 10 quilômetros de perímetro urbano da cidade, considerados um dos mais perigosos do país, mas vinham ajudando a diminuir os acidentes mais graves. Agora, de uma hora para outra, todos os radares que funcionavam nesses locais foram retirados sem qualquer aviso. Os radares foram retirados, segundo a Eco 101, porque o contrato com a empresa dona dos equipamentos terminou. Uma preocupação para os pedestres que cruzam a rodovia todos os dias, nesse que é um dos trechos mais perigosos da BR-101 em todo o Brasil. Muitas vezes eu atravessando aí, às vezes entra alguns carros querendo, adiantar a viagem, várias vezes já corri risco de ser atropelada. Parou, né? Porque pelo menos as pessoas respeitavam mais, né? Mas agora estão, depois que descobrir que não tem aí vai virar bagunça, né? Você acha que o pessoal vai pisar um pouquinho mais? Ah, vai, com certeza. O pedestre assim fica mais perigoso? Eu creio que sim. A Eco 101 também argumentou que, como o trecho urbano de Linhares estava sob responsabilidade do DENIT, não podia fazer qualquer intervenção antes de ser autorizada pela Agência Nacional dos Transportes Terrestres, ANTT.
Segundo a concessionária, o processo para a contratação de uma nova empresa especializada está em fase final, mas não deu prazo para que os novos radares comecem a funcionar. Pois é, os radares móveis da Polícia Rodoviária Federal, que constantemente eram vistos ali, sendo usados, não estão mais funcionando aqui na região. Foram deslocados para outros pontos da rodovia. E uma comitiva de Linhares participa do Salão do Chocolate de Paris até a próxima quarta-feira, dia 1º de novembro. O secretário de Agricultura de Linhares, Franco Fiorotti, é um dos que acompanham o produtor de cacau Emílio Macedo Gomes Filho, dono da única amêndoa brasileira, escolhida para concorrer com os melhores do mundo. A feira é o principal evento de negócios do setor e é um elo de ligação entre cultivadores de cacau e consumidores. Franco Fiorotti participou de uma reunião com o vice-presidente da Confederação dos Chocolatieiros da França para apresentar o cacau e as amêndoas produzidas aqui em Linhares. Ele se mostrou confiante no avanço dos resultados do encontro para o setor e um deles é agregar valor ao cacau produzido em nosso município. É bom lembrar que esse cacau aqui de Linhares é o único do país a representar o Brasil nesse Salão do Chocolate de Paris, que vai até a próxima quarta-feira, dia 1º de novembro. Olá, boa noite a você que assiste o Link Espírito Santo. Com a proximidade do Dia de Finados, os cemitérios estão sendo preparados para receber os visitantes que vêm prestar as suas homenagens aos seus entes queridos. Em Cachoeiro de Itapemirim, aqui no sul do estado, os dois principais cemitérios da cidade estão passando por limpeza e manutenção. Os cemitérios do Coronel Borges do bairro Aeroporto são os maiores da cidade e estão movimentados. Tudo por conta da proximidade do Dia de Finados, onde familiares querem deixar os túmulos dos entes queridos prontos para a visitação. A gente dá assistência todo ano, a gente vem, faz a limpeza e passa uma graxa, lava, passa uma graxa, a gente está sempre junto ali. Até então ali custa um rio de dinheiro um túmulo daquele, né? Se você deixar passar o tempo, perder aquilo, você vai ter que gastar uma outra quantidade. Então, no meu caso ali, eu venho limpar todos os anos. No bairro Aeroporto, funcionários da prefeitura trabalham para deixar tudo pronto até o dia 2. No bairro Coronel Borges, ainda há muito trabalho a fazer. Ainda é grande a quantidade de lixo. São restos de enfeites, vergalhões, de materiais usados para a reforma dos túmulos e muito entulho. O que chama a atenção é a quantidade também de jazigos abandonados e em péssimo estado, alguns completamente destruídos. A manutenção dos túmulos é de responsabilidade da própria família e é de responsabilidade do município também manter o local totalmente limpo. E agora, nas vésperas do feriado de finados, segundo a administração, já foram retiradas daqui cerca de 28 caçambas de lixo. Pensando nessa manutenção que muita gente aproveita para faturar um extra, como é o caso de Marília e Erenildo. Todos os anos eu cuido da família aqui, pego para cuidar, fazer a limpeza. Tem mais de 8 anos que eu trabalho limpando da família deles e limpo em geral. Todo ano a gente vem cuidar desses 4 túmulos, pintar, deixar tudo limpinho, limpa tudo as pedras, pinta os túmulos todinho. Todo ano a gente vem. Outro mercado que fica movimentado é o de flores. Nessa loja o movimento já subiu em 40%. A variedade nas cores e espécies é muito grande. Mônica está no ramo há 8 anos e, segundo ela, os crisântemos são a bola da vez esse ano e a expectativa é boa. Todo ano a gente tem uma boa expectativa, porque são datas que para o comércio de flores é muito bom. E eu já encomendei crisântemos, géberas, lírios, astromélias, um pouco de cada flor para poder fazer buquê, vasos também de crisântemos. A loja de Mônica já está recebendo encomendas até de fora do Brasil. O pessoal liga de fora, pede, às vezes quer que a gente leva um arranjo no túmulo da pessoa querida, né? E a pessoa está fora, está em outro país, não pode vir, mas a gente faz esse trabalho também. Segundo a comerciante, mesmo em meio à crise, cada um dá um jeito na hora de atrair a clientela. A crise, ela existe, não pode se negar, mas o que a gente procura fazer? Manter o preço do dia a dia, diminuir o ganho para conseguir manter o preço e conseguir vender, né? Claro, aquela pessoa que comprava 4, 5 vasos vai diminuir, mas não vai deixar de comprar. Olá, boa noite no Link Espírito Santo desta terça-feira. A cassação do prefeito Daniel Santana, aqui do município de São Mateus. Ele teve votação desfavorável na sessão do TRE desta segunda-feira.
A sessão realizada nesta segunda-feira pelo TRE movimentou os meios políticos de São Mateus. Foram 4 votos a favor da cassação do prefeito Daniel Santana, do PSDB, e de seu vice, Dr. José Carlos, e 2 contra. A chapa vencedora das eleições em outubro de 2016 é acusada de distribuir água e caixas d'água à população no período eleitoral. Daniel só deixará o cargo depois dos embargos que serão julgados pelo Tribunal Regional Eleitoral. A divergência de votos dos juízes são as brechas que a defesa do prefeito aposta para reverter a situação. Mas, se os argumentos não forem aceitos, o município de São Mateus deve passar por novas eleições. Mesmo perdendo por 4-2, Daniel mantém a tranquilidade. Estou tranquilo, porque nessa hora a gente tem que manter a tranquilidade para poder tentar colocar a casa em ordem, né? Que se a gente desesperar numa hora dessa, aí não acaba atrapalhando o meio de campo. A gente tem que manter a tranquilidade. Até a decisão final, que for o caso de continuar ou de tirar, tem que continuar tocando. Aí a pessoa, se for o caso de sair, a pessoa que for assumir, vou passar para a pessoa tudo que estou tocando. Se a pessoa quiser continuar, ela continua, senão aí vai ficar à disposição de quem for assumir, no caso, né? Se chegar a esse ponto. Daniel, qual é a avaliação que você faz nesse período? A avaliação é boa. Passamos um período ruim, que foi o início. A gente sabe que não foi muito fácil, mas agora a casa está ficando em ordem, a gente está conseguindo tocar algumas obras e cada vez mais melhorar. Estou conseguindo recursos fora, já tem vários recursos aí, até mais 15 poços, consegui agora para furar mais 15 poços, recurso vem federal, o governo do estado também vai investir aqui na cidade, então a gente já pegou o jeito da coisa. E o que você diria nesse momento para o povo mateense, os seus eleitores? Eu diria para eles o seguinte, que eu vou lutar até o final, entendeu? Quem está com Deus e com o povo de São Mateus não vai abaixar a cabeça assim não. Vou lutar, tem Brasília ainda, a gente perdendo aqui tem Brasília e eu vou correr atrás, a gente vai ficar no cargo sim. O prefeito Daniel Santana e o vice Dr. José Carlos se mantêm no cargo até que sejam apreciados os embargos pelo TRE. Feriado do Dia do Evangélico aqui em São Gabriel da Palha e teve gente aproveitando o dia de folga para ajudar a natureza. E a gente foi conferir. Pais, alunos e professores da Escola Municipal Bertolo Malacarne aproveitaram o feriado municipal do Dia do Evangélico para realizar uma grande ação do projeto Deixa a Terra Florescer. Eles plantaram mudas de reflorestamento para tentar recuperar uma nascente. Nós fomos trabalhando isso ao longo do ano. Com a ajuda desses parceiros, nós conseguimos fazer um viveiro na escola. Com a orientação das pessoas que eram mais entendidas que nós conseguimos plantar essas mudas. As crianças acompanharam todo o processo, né, ali no plantio, na conservação, aguando todos os dias, verificando. E hoje já é a nossa segunda ação. Mas não foi apenas a comunidade escolar quem participou da atividade, não. O projeto tem ganhado muitos parceiros, como os Desbravadores, Tiro de Guerra, Município, Companhia Espírito Santense de Saneamento, CESAM e empresas locais. É o nosso futuro. Essas crianças que estão aqui conosco hoje, aqui elas estão aprendendo. O nosso jovem, né, o jovem atirador, ele está aprendendo. Né, ele é um cidadão, ele está sendo formado também, né, na sua personalidade, ele está entendendo do valor, né, dessa proteção e da recuperação das nascentes do nosso meio ambiente. Ajudando a escola a desenvolver esse projeto de restaurar a natureza, né? Isso é muito importante para a gente e para o futuro das nossas crianças, né? Nós doamos a semente para os alunos, né? Eles produziram as mudas e hoje estamos aqui plantando e dando todo o suporte. Aqui já correu a água de uma nascente que desaguava no Rio São José. A esperança é que a partir do trabalho realizado hoje, a gente possa ver a água correr novamente por aqui. E hoje a gente está aqui tentando recuperar uma nascente que irá ajudar
também na recuperação do nosso rio São José. Isso é importante, esse ato, e é importante que o planeta todo se conscientize, que o Brasil inteiro se conscientize. Eu acho que essa atitude ela deve ser copiada, porque nós estamos precisando tomar alguma atitude para reverter o quadro que nós estamos vivenciando hoje de escassez hídrica praticamente em todo o nosso estado do Espírito Santo e também em outros lugares do Brasil. Além de ser um belo exemplo a ser seguido, a atividade também é um lazer extra para a garotada que, mesmo diante da adversidade do terreno íngreme, se divertiu aprendendo um pouco mais sobre como cuidar do planeta. A gente aprende a importância da água, da crise hídrica que tivemos, e agora a gente está reflorestando para ver se a nascente volta. De São Gabriel da Palha, voltamos agora à Vitória. Bom, o Link Espírito Santo de hoje fica por aqui. A partir de hoje eu saio de férias. Quem vai comandar o Link nesse mês de novembro é o Sérgio Rangel e a gente volta a se encontrar em dezembro. Eu espero por você, hein? Ótima noite. Record News, informação para você crescer.